Olá pessoal, eu sou Renato Silveira. Eu sou Kel Gomes. Eu sou Ana Lúcia Andrade. Em Foco, Crepúsculo dos Deuses. Neste podcast vamos falar sobre Crepúsculo dos Deuses, filme de 1950, dirigido por Billy Wilder e que está comemorando 70 anos de seu lançamento. E para falar sobre esse clássico do cinema norte-americano, a gente tem aqui conosco a Ana Lúcia Andrade, que é autoridade absoluta para falar sobre Billy Wilder. Ela que é autora do livro Entretenimento Inteligente e o Cinema de Billy Wilder, que sempre foi uma referência para a gente quando o assunto é falar sobre os filmes desse grande diretor, não é, Ana? Seja muito bem-vinda mais uma vez ao nosso podcast. Obrigada, gente. Um prazer falar sempre do Billy Wilder, ainda mais com vocês. A Ana, que dá aula de cinema na Escola de Belas Artes da UFMG, tem inclusive disciplina específica sobre Billy Wilder, né, Ana? É, na pós-graduação, mas aberta para isolados, né? Quando tiver matrícula. Ela foi cancelada esse ano, né, por causa desse momento, mas depois a gente vai voltar com ela. Tô morrendo de saudade da aula. Então fiquem sempre de olho, né, no site da pós-graduação da Belas Artes, quando as matrículas estão abertas para a comunidade externa, sempre é avisado lá, a gente deixa o link aí para vocês na descrição desse podcast. Bom, esse episódio é realmente especial porque a gente vai falar sobre Crepúsculo dos Deuses em ocasião do aniversário do filme, mas nós temos no Cinematório um programa para apoiadores em que eles podem votar nos filmes que a gente fala aqui no podcast Em Foco e também no nosso podcast De Volta para o Sofá, que é todo dedicado a filmes de sessão da tarde, né? Então você que quer participar da escolha de pauta dos nossos podcasts, é só você apoiar o Cinematório e você tem acesso às enquetes que a gente faz todo mês. Além disso, temos também conteúdo exclusivo para os nossos apoiadores, entre eles newsletters que trazem informações com dicas de filmes, dicas de livros, dicas de textos, outras leituras e também vídeos e podcasts sobre cinema, além de opções para você assistir nas plataformas de streaming. Então acesse lá a nossa campanha para você conhecer o projeto e a gente torce muito para que você se torne também um apoiador ou uma apoiadora do Cinematório e ajude a gente a se manter no ar, pagar as contas do site e continuar produzindo esse conteúdo para vocês. E se você quiser mandar um e-mail para a gente, é só escrever para contato@cinematório.com.br. Grande Angular. Crepúsculo dos Deuses, o título original Sunset Boulevard, ano de lançamento 1950. Uma sinopse básica para quem nunca ouviu falar de Crepúsculo dos Deuses é a seguinte: um roteirista fracassado que almeja a fama em Hollywood se envolve com uma estrela esquecida do cinema mudo, determinada a fazer um retorno triunfante às telas. Isso é só um resumo bem básico mesmo, mas como que você definiria Crepúsculo dos Deuses, Ana? Nossa, só de você falar uma estrela esquecida, eu fiquei pensando que a Norma Desmond ia odiar essa eu acho é a obra-prima, a grande obra-prima do Billy Wilder e a grande obra-prima sobre o próprio cinema, né? Acho que nenhum filme foi tão... Tirando a ideia, eu gosto da sinopse que não conta o filme, mas a sinopse que diz que filme é esse, né? Eu acho que esse filme é uma homenagem, uma ironia, uma constatação triste pro bem e pro mal do que é o cinema, do que Hollywood faz com os mitos, né? Com o ser humano por trás do mito. E então eu acho que esse filme, ele é para qualquer pessoa que gosta de Hollywood,
pensar nesse outro lado, né? Eu acho ele um filme muito importante para falar desses seres humanos por trás dessa ideia de estrela, né? Com certeza. Bom, o Crepúsculo dos Deuses ganhou 3 estatuetas no Oscar. Melhor roteiro, melhor direção de arte e melhor música original. Só que ele também foi indicado a melhor filme, direção, fotografia, montagem, melhor ator, melhor atriz, melhor ator coadjuvante, atriz coadjuvante, enfim, teve concorrendo em praticamente todas as categorias principais. Um ano bem complicado, né? Bem concorrido, porque a gente tinha também ali A Malvada como principal concorrente, e também filmes como As Minas do Rei Salomão, o próprio Sansão e Dalila, que no filme Crepúsculo dos Deuses aparece sendo rodado ali pelo Cecil B. DeMille. Então, um ano que foi muito, muito concorrido, né, Ana? E é curioso isso, né? Porque aí ganha um filme sobre os bastidores do teatro, que é A Malvada, e não ganha um sobre os bastidores do cinema, né? Porque, como disse o Louis B. Mayer para o Billy Wilder, né? Ele estava cuspindo no prato que ele comeu. Exatamente. Talvez tenha sido um pouco amargo demais para quem estava lá na academia decidindo, né? Bom, o Billy Wilder, que a gente vai falar aqui só mesmo alguns títulos dessa maravilhosa carreira dele, porque a gente, se fosse para falar da carreira do Billy Wilder, precisaria de um podcast inteiro, como a gente já fez, né, Ana, lá no Cinema em Cena. Pois é, a gente podia fazer um aí agora, né? Eu concordo, até porque eu não participei desse, então seria um outro podcast. Ia ser ótimo. Bom, a minha proposta é que a gente faça vários podcasts sobre Billy Wilder, falando sobre esses grandes clássicos, né? Quanto mais quente, melhor. Sobre cada filme, né? Exatamente. Quanto mais quente, melhor. Se Meu Apartamento Falasse, O Pecado Mora ao Lado, Testemunha de Acusação, Pacto de Sangue, Farrapo Humano, A Montanha dos Sete Abutres, Inferno número 17, Fedora e por aí vai. É muita coisa. Bom, o roteiro do Crepúsculo dos Deuses, assinado pelo Billy Wilder, junto com seu frequente colaborador, Charles Brackett. Esse, inclusive, foi o último filme que eles fizeram juntos, né, Ana? Isso. Eles brigaram porque eles tinham pontos de vista diferentes em relação ao filme, né? Eu acho que o Brackett, ele era muito conservador. E eu fiquei revendo o filme agora pela milésima vez, pensando como é que o Código Reis deixou esse filme passar, né? Porque ele tem tentativa de suicídio, ele tem um gigolô envolvido com uma mulher mais velha, sem casar, né? É uma coisa que o Código Reis não aceitaria. E o Brackett achava o personagem muito cínico. E o personagem é um pouco Billy Wilder, né? Que já foi um gigolô também, que já era um roteirista. Ele fala muito em defesa do roteirista no filme, né? O próprio roteirista, personagem falando. Então, eu acho que a briga deve ter sido por aí. Tipo assim, olha, você não tá me aceitando mais, então tchau. E ter essa narração ali também, né? De uma certa forma, ele também se colocando, né? É o Billy Wilder se colocando ali através dessa narração do personagem. Sim. E Crepúsculo dos Deuses também tem um terceiro roteirista, que é o D.M. Marshman, que só fez mais 2 filmes depois dessa parceria com o Wilder e o Brackett. Foi A Perdida e depois Última Chance, ambos em 1953. Depois ele não trabalhou mais com cinema. Dando aqui sequência só à apresentação da ficha técnica, a gente tem a fotografia do John F. Seitz, que trabalhou com o Billy Wilder em Cinco Covas do Egito, Pacto de Sangue e Farrapo Humano. Ele foi indicado ao Oscar todas as vezes que trabalhou com Billy Wilder e também concorreu por O Fim do Mundo, né? Ou Quando Dois Mundos Colidem, aquela ficção científica clássica dos anos 50. E o John F. Seitz começou a carreira no cinema mudo, que não deixa também de ser interessante ele trabalhar aqui nesse filme que vai ter como protagonista uma estrela do cinema mudo. A montagem é do Arthur P. Schmidt, que foi indicado ao Oscar também, por Crepúsculo dos Deuses. Ele também concorreu por Sayonara, de 57. E ele voltou a trabalhar com Billy Wilder em A Montanha dos Sete Abutres, Sabrina, Águia Solitária e Quanto Mais Quente, Melhor.
A música de Crepúsculo dos Deuses, um dos outros destaques do filme, é do Franz Waxman, vencedor do Oscar por este trabalho. Também ganhou o Oscar por Um Lugar ao Sol no ano seguinte, 1951, o filme do George Stevens. Outros trabalhos do Waxman incluem A Noiva de Frankenstein, O Médico e o Monstro, do Victor Fleming, Almas em Fúria, do Anthony Mann, e ele também fez vários trabalhos com o Alfred Hitchcock, Rebecca, Suspeita, Agonia de Amor, Janela Indiscreta, e voltou a trabalhar com Billy Wilder em 53, em Inferno, número 17. Falando agora do figurino na direção de arte, a gente tem como figurinista a grande Edith Head, né, Raquel? Maravilhosa, amo, porque ela é simplesmente a maior figurinista que Hollywood já teve, assim, uma mulher incrível. Ela fez figurino da Malvada, Sansão e Dalila, que ambos, né, foram indicados ao Oscar no mesmo ano. Sabrina, A Princesa e o Plebeu, Ladrão de Casaca, O Maior Espetáculo da Terra, Um Lugar ao Sol. Ela tem 8 estatuetas do Oscar na carreira dela, assim. Tem uma foto muito legal que é ela segurando todos, assim. Coleção. Ela é grande responsável pela visualidade dos filmes da Paramount, né? Exatamente. Em termos de figurino. É verdade. Ela tipo, é assim... É alguém a quem a gente também poderia se dedicar a um podcast, sabe? Tipo, pra pensar esse trabalho dela no figurino mesmo, assim, o quanto que ela, né, tinha uma inteligência para trabalhar os figurinos sem que eles se transformassem em algo que chamasse mais atenção, mas que estavam lá também construindo aquele universo. Sim. Tanto que ela era chamada pelos diretores, né? E ela gostava muito de trabalhar, inclusive, com o Hitchcock. Fez grandes figurinos pro Hitchcock. Não, e no Crepúsculo dos Deuses mesmo, né? Ela colocar esses tons de tigrado, né? Essas estampas, você deve saber melhor o nome, Raquel. Essas estampas de animais selvagens, né? Na Norma Desmond, eu acho muito interessante, porque ele chama ela como se ela fosse um animal, né? Uma figura em extinção mesmo, né? Ela parece um animal em extinção, assim. Dentro dessa ideia de estrela perdida, né? Exatamente, Ana. A direção de arte é assinada pelo Hans Dreyer, que tinha trabalhado com o Wilder em Pacto de Sangue e Farrapo Humano. O John Meehan também assina a direção de arte, ele que fez 20 Mil Léguas Submarinas, Tarde Demais, e depois trabalhou mais na TV ao longo da carreira. E o elenco, né, que também é formidável. William Holden, vencedor do Oscar pelo filme seguinte que ele fez com Wilder, Inferno número 17. Ele foi indicado pelo Crepúsculo dos Deuses e depois, mais tarde, por Rede de Intrigas do Sidney Lumet. Temos a Gloria Swanson, vivendo a Norma Desmond, ela que foi indicada ao Oscar por Sedução do Pecado, de 28, filme do Hal Walsh, e Tudo por Amor, filme de 29, do Edmond Goulding. Temos ainda o Erich von Stroheim, que é uma figura também que vem do cinema mudo, era diretor, depois seguiu a carreira como ator. Ele dirigiu a Gloria Swanson em Minha Rainha. A gente vai falar sobre isso porque o filme aparece, né? O filme é um personagem do filme do Crepúsculo dos Deuses também. E como ator, ele foi premiado por A Grande Ilusão, do Jean Renoir, um outro grande clássico do cinema mundial. E fechando aqui o elenco principal, a gente tem a Nancy Olson, que estava iniciando a carreira quando o Crepúsculo dos Deuses foi feito. Depois ela trabalhou em Meu Filho, Minha Vida, de 53, o filme dirigido pelo Robert Wise, e aí não fez mais grandes trabalhos de destaque. Ela pode citar aqui Poliana, de 1960, e Aeroporto 75, o filme de 1974. Inclusive, Aeroporto 75 foi o último filme da carreira da Gloria Swanson. Ela interpreta a si mesma. É um thriller de ação. Bom, então falando na Gloria Swanson... All right, Mr. DeMille, I'm ready for my close-up. Close-up. Close-up.
que só poderia ser com ela, né? Tipo, eu não ousaria falar de outra pessoa, porque eu acho que ela, sei lá, puxaria meu pé à noite, sabe? Um quadro chamado Close Up e não ter ela, Norma Desmond ia reviver, né? Aqui só pra chamar minha atenção. Então, falando um pouco aqui sobre a Glória, ela nasceu Gloria May Josephine Swanson. Já é um nome assim de impacto, né? Vamos combinar. E além de atriz, ela também foi produtora, né? Eu acho importante a gente destacar que não foi só atriz, não. Ela também teve um papel importante como pioneira na produção, quando poucas mulheres conseguiam chegar nesse papel, né? Nessa profissão. Nascida em 27 de março de 1899 em Chicago e falecida em 4 de abril de 1983, aos 84 anos, em Nova York. Ela estrelou vários filmes do cinema silencioso, inclusive foi a estrela mais bem sucedida, né, mais bem paga dessa era. E foi indicada 3 vezes ao Oscar de melhor atriz, como o Renato comentou, por Sedução do Pecado, por Tudo por Amor e por Crepúsculo dos Deuses. E ela fez uma transição até que com facilidade, né, do cinema mudo para o sonoro, ao contrário de alguns outros atores e atrizes que inclusive tinham dificuldade de língua e sotaque também, por serem de outros países, de outras regiões. E o primeiro filme sonoro dela foi justamente Tudo por Amor, do Edmund Goulding. E segundo The Guardian, o público dessa era da Grande Depressão, né, após 1929, acabou por rejeitar muito o estilo dela, que era mais imperativo, mais carregado nos gestos, nos exageros, exatamente, né, por conta dessa carreira do cinema mudo. E ela acabou perdendo muito da sua popularidade, exatamente por essa rejeição do público. E foi ficando cada vez mais nesse limbo, né, nesse esquecimento. E aí, nos anos 30, ela meio que ficou mais afastada, ainda que relutante com isso. Nos anos 40, fazia mais teatro e acabou voltando triunfante no filme, que é a nossa pauta de hoje. E ao contrário de seus contemporâneos, como Lillian Gish, Bessie Love e Ellen Hayes, ela recusou firmemente qualquer papel que ela não julgasse adequado ao seu status, né, o que ela considerava o status dela, assim, de vida, e recusou também papéis que, segundo ela, tendiam a ser pálidas imitações da Norma Desmond. Então eu fico pensando que ela foi uma pessoa de uma personalidade muito forte, a quem, sabe, aquele tipo de pessoa que, assim, não caberia qualquer papel mesmo, porque ela realmente, ela queria ter esse controle, assim, do que ela estava fazendo, né, principalmente depois de Crepúsculo dos Deuses. E aí há 2 versões que eu li sobre como ela foi descoberta no mundo do cinema. Ana, se você souber me dizer se uma delas é a mais forte, porque uma diz que ela recebeu o primeiro convite quando adolescente, visitando um estúdio com a tia. A outra versão diz que ela foi descoberta numa loja onde ela trabalhava como vendedora. Então... E nessa época era muito comum isso, né? Eles forjavam as biografias, não dá pra gente saber qual é a verdadeira. Pois é, exatamente, que eu fiquei pensando nisso, assim. Não dá pra saber, sabe? A questão ela foi descoberta, né, aparentemente, e aí sua estreia no cinema foi em 1914 como figurante, em The Fable of the Club Girls and the Four Times Veteran. Um título enorme. Então, assim, ela começou como figurante, depois foi ganhando melhores papéis, até chegar ao protagonismo e ao sucesso, principalmente nos filmes do Cecil B. DeMille. E o contrato com a Paramount foi bastante duradouro, mas ela também ingressou na United Artists como produtora também, se tornando uma das mulheres pioneiras dessa área, como eu comentei. Lembrando que a United Artists foi fundada por Charlie Chaplin, Douglas Fairbanks, Mary Pickford e Hugh Griffith. E ela também acabou criando a própria companhia, Gloria Swanson Productions, que foi pequena e tal, mas, como eu disse, é importante a gente frisar, assim, que ela tentou outras áreas, né? Ela foi amante do pai do John Kennedy
E ele ajudou a financiar alguns filmes dela também. E eu acredito que o Minha Rainha também foi financiado por ele, o filme que ficou inacabado, né? Sim. Perdeu dinheiro, provavelmente a amante também. Depois do retorno em Crepúsculo dos Deuses, ela fez apenas mais 3 filmes. E seu último trabalho, como eu comentei também, foi o Aeroporto 75, de 1974. Na vida pessoal, ela se casou várias vezes, parece que foram 7 vezes, e ela teve 3 filhos. No The Guardian tem uma fala dela que eu achei ótima, e eu vou reproduzir aqui. Abre aspas. Quando eu era jovem, nenhum homem da minha idade ganhava dinheiro suficiente para me sustentar no estilo que se espera de mim. Não faz sentido me enganar. Eu amo toda a pompa, luxo e estilo. Quando eu morrer, meu epitáfio deveria ser She paid the bills, ou seja, ela pagou as suas contas. Essa é a história da minha vida privada. Muito bom. Muito bom, she paid the bills, sabe? E outra coisa, a gente tava vendo um extra do Blu-ray e era uma entrevista dela, né? Pra televisão, parece. Pra TV, né? De que ano será? Ali parecia que era anos 70. Ela morreu em 83, né? Ali já estava uma gravação em cores. Acredito que é dos 70. E ela comenta firmemente que não tinha absolutamente nada a ver com ela, a Norma Desmond. Que ela não era uma pessoa reclusa, que ela não era uma pessoa ligada ao passado, que aquilo era uma construção mesmo do filme. Né? Tem toda essa coisa assim de que ela estava muito preocupada em ser... em ser definida pela Norma Desmond, sabe? Então ela falava isso muito firmemente, assim, eu sou diferente dela. E é engraçado, né, porque ela trabalhou, quando ela largou o cinema, e ela foi trabalhar no rádio e mais tarde na televisão, que 2 rivais do cinema, de certo modo, né? E no rádio trabalhando com a voz, né, uma figura que era do cinema mudo, isso é muito curioso. Não, é interessantíssimo mesmo. Ponto de vista. Bom, a hora da gente fazer agora nossa faixa comentada sobre o Crepúsculo dos Deuses, falar um pouco do filme aqui, fazer um bate-papo. Começar bem do início, porque já me chama muita atenção onde que o título do filme aparece, que é no meio-fio. Então você tem o título original, Sunset Boulevard, que faz referência a essa grande avenida que há em Hollywood, e a gente começa com o título ali naquele paralelepípedo, né? Então já te coloca a câmera no chão, que é muito sintomático para o que o filme vai falar, né, Ana? Curioso, porque lá na frente, quando ele vai parar lá na casa dela, tem uma placa normal, no alto, né? Então, deve ser comum ter o nome no meio-fio numa placa mesmo. Mas ele começar, eu até coloco isso no meu livro, eu não chamo nem de meio-fio, eu chamo de sarjeta. Porque é aquela ideia de onde sai o esgoto, né? Para onde o esgoto vai. E essa ideia do asfalto duro, né? Da coisa, mesmo no preto e branco, né? Você tem aquela textura do asfalto, que é uma coisa dura, com aquela música do Waxman, já te dá um tom de que você não vai ver um filminho leve, né? Bom, nesse início também a gente já é apresentado a narração em off, que acompanhará todo o longa, uma narração em off que lembra muito aí o filme noir, lembrando que o Billy Wilder é um dos pais fundadores do filme noir em Hollywood, com Pacto de Sangue, e a gente tem já de início esse elemento surpresa, que é a narração do filme por um personagem que já é nos apresentado morto, né, Ana? Isso é o mais bacana, né, do filme. E eu sempre achei isso, eu acho isso muito legal, porque ele vai falar de uma coisa que está morta para o cinema, que é o cinema mudo. Então, nada melhor do que um cadáver falando isso, de além túmulo, né, assim, digamos, além piscina. Exatamente. E o Wilder, ele tinha uma noção muito grande de que se você vai matar, ele falava isso,
se você vai matar o personagem principal, começa com ele morto, para o público não ficar chateado depois. De certo modo, ele faz isso no Pacto de Sangue, só que ele levou um tiro, ele não morreu ainda, mas você viu que ele tá ferido, né? Você imagina o que vai acontecer. Né? Então, é uma estratégia interessante, porque você está acompanhando aquele cadáver te contar como é que ele foi parar naquela piscina. Né? Ao contrário de nos afastar, por exemplo, se começa o filme quando ele fala, vamos voltar a algum tempo atrás, quando eu trabalhava, é um outro começo de filme, né? Ensolarado, uma rua tranquila, ele lá escrevendo com o vento balançando na janela, né? Se ele começa o filme ali, você já vai entrando na vida daquele personagem, para no final ele ser morto, é um impacto muito grande. Então você fica esperando o momento que aquele personagem vai morrer no filme, né? Uma estratégia interessante, assim, se a gente for pensar. E uma coisa que você fala no seu livro também, que eu acho massa da gente colocar aqui, aliás, inclusive na mesma página em que você fala sobre essa questão de o filme falar sobre algo que está morto, que é o cinema mudo. Você diz que a escolha da forma como a história vai começar tem relação direta com o conteúdo. Então você apresenta esse tipo de acontecimento, implicando aí na funcionalidade narrativa, não é? Exato. E é aquela coisa, né, de você... a narração, né, como você falou, começa lá no título, na sarjeta, e ele vai andando com a câmera ao longo da Sunset Boulevard enquanto passam os créditos. E porque as pessoas podem não estar... Quem não é de Hollywood, não conhece essa... lá em Los Angeles, não sabe o que significa Sunset Boulevard. Então ele te levando, que é essa rua das grandes mansões de antigamente. Tanto é que ele fala isso no filme, né? Eu cheguei naquelas mansões que pareciam daqueles malucos dos malucos anos 20, né? Que geralmente tinha uma piscina. Quando você vê documentários sobre Chaplin, sobre Douglas Fairbanks, a Mary Pickford, né? É sempre essas mansões imensas com piscinas, né? Tem sempre uma piscina. Todos essas mansões. E ele ainda é irônico, né? De falar a piscina que ele sempre quis ter e que no final ele acabou tendo, né? Morto. Porque ele não é um roteirista de sucesso, né? Então a única forma dele conseguir aquilo ali é daquela maneira. E é curioso, acho que é por isso que o Código Reis não encheu o saco. Tipo assim, é um gigolô, explorou uma senhora, era um roteirista meio fudido, mas ele acabou morto. Então ele teve o castigo que merece, segundo o Código Reis. E ele já começa falando que vocês vieram ao lugar certo, né, Ana? O próprio cinema vai falar do cinema, né? Isso é bem legal também que você aponta no livro. Um cadáver dentro do cinema te contando uma história do passado, né? Que já morreu. Muito bom. Você falou da casa da Norma e como que é uma casa assustadora, né? Porque ela tá ali bem abandonada na hora que o Joe Gillis, que é o personagem do William Holden, vai entrando por ali, depois que ele tá fugindo ali dos cobradores e vai parar lá dentro dessa casa, né? Fala que o pneu do carro furou e que ele entrou ali para até arrumar esse problema. Enfim, é um castelo digno de um filme de terror, né? Porque... Castelo do Drácula. A mansão do lado de fora é realmente uma mansão, mas do lado de dentro é um set totalmente construído. Sim. E aquilo ali ficou de uma forma realmente muito assustadora. E aquele primeiro encontro dele com a Norma, que ela tá fazendo naquele velório do bicho de estimação, que é revelado pra gente que é um chimpanzé. Sim. E tinha acabado de morrer. Tataraneto do King Kong. Adoro. É uma cena que você já fala assim, cara, que lugar que é esse, né? Que bizarrice. E eu acho interessante porque até antes de você entrar na casa, ele tem uma coisa do expressionismo do Murnau, porque é uma casa, uma mansão, ele fala que ela tá decadente, mas a gente não vê isso, direito, né? E aí, ele vai e ilumina a janela e você ouve a voz dela antes de ver a imagem dela. Eu acho isso também muito, muito bacana, porque ela é uma atriz do cinema mudo, né? E aí ela tá lá olhando com aqueles óculos atrás daquela fresta, assim, daquela janela, e conversando com ele.
E ali já tem uma fotografia diferente, porque tá um sol lá fora, mas ali tá escuro, sabe? E já começa aquela música do Frank Waxman, que eu acho que tem uma sacada muito boa, que é aquele órgão que entra o vento e faz um barulho de filme de terror também, né? E ainda por cima o Eric von Stroheim, que parece que saiu direto de um filme de terror. Total, é impressionante. Ele dá medo. A construção toda do gótico, assim, né? E É. ela praticamente uma vampirona mesmo ali. E com aqueles gestos exagerados, né? A la Bela Lugosi, assim, né? Uma coisa que as pessoas não entenderam aquilo. Porque se você... Eu reparando agora... Gente, eu já vi esse filme milhões de vezes. Mas agora eu reparando, quando ela conversa com ele achando que ele é um agente funerário, ela tá conversando normal. Quando ele fala, você é a Norma Desmond, você era uma atriz... Aí ela começa a encenar. Então é absolutamente construído aquele personagem exagerado. Não é a Gloria Swanson exagerada, é a Norma Desmond exagerada, né? É uma atuação dentro da atuação, né? Exatamente. Cheio de camadas. E uma coisa legal também que eu reparei é que o portão da mansão, ele lembra muito o portão do próprio estúdio da Paramount. Que é aquele portão que dá pra você ver tudo, né? Do lado de dentro, assim. A casa, ela não tem essa estrutura de uma porta que fecha. É um portão mesmo, parece um estúdio, assim. Então aí já vai anunciando o quanto que esse lugar, né, tá servindo ali pra encenação também. E aquele refúgio dela, saindo do cinema, ela construiu um refúgio cinematográfico para ela, né? Que ele parece um set de cinema também. E é legal porque ele compara ela à personagem do Dickens, né? A Miss Havisham, do Grandes Esperanças. Que ele fala, né, dessa mulher abandonada, descontando a sua raiva no mundo, né, por ter sido abandonada. Então ele já construiu essa personagem antes de você a ver. E você ouve a voz antes de vê-la, né? Isso tá na narração ainda, e aí depois é que ele entra lá dentro e que ele reconhece ela, né? Mas tem essa coisa do Max falar, o cadáver está ali, não sei o que, aí desce aquela mão do macaco do túmulo, é um negócio muito maluco. Você fala, que filme é esse? Pra onde que ele vai, né? Eu me lembro da primeira vez que eu vi esse filme, eu falei, ai meu Deus, será que vai ser um filme de terror? Que era de madrugada. Eu tava com medo de sentir medo. Porque eu tava sozinha de madrugada, eu era criança. E não, pelo contrário, esse filme, ele me dá dó. Todas as vezes, quando vai chegando perto do final, vai me dando vontade de chorar. De dó da Norma, sabe, assim. Sim. De que personagem trágico. Ela é muito trágica. Sim, total. Sim. E eu acho que toda essa construção também vai muito do próprio protagonista, né? Que tá te contando a história, assim, de como que ele tinha aquela sensação, né? De estar entrando em algo meio assustador, assim. Então eu acho que acompanha... Ele que te leva, né? Acompanha muito a forma como ele tá te contando isso. Eu gosto de fazer um paralelo também sobre esse início, quando a casa dela é apresentada, com o Cidadão Kane, a forma como o Xanadu é apresentada pra gente. Exato. Paralelo, tá? Não é que o filme seja referência ao outro, não. Porque às vezes tem gente que confunde isso, vê o Crepúsculo dos Deuses e acha que tá fazendo algum tipo de citação ao Cidadão Kane. Mas o paralelo é porque as figuras dos dois protagonistas são muito parecidas, né? Na forma como elas são todas tão cheias de si. E quando você entra dentro da casa da Norma, você vê que tem aquele quadro enorme na sala com o retrato dela, que lembra também muito o que a gente vê no Cidadão Kane. Dentre os milhões de retratos. Dentre os vários retratos. É mesmo, né? E é curioso isso, porque e também no Cidadão Kane, você entra naquela casa, parece um filme de terror e tem uma pessoa morrendo ali dentro, né? E ali também você vai primeiro ver um corpo, depois você vê esse cara vivo entrando lá dentro, e aí tem um cadáver que é aquele do macaco ali dentro. Eu acho que é super pertinente, até por essa ideia do pé direito muito alto, para dar essa ideia de um espaço gigantesco, né, na direção de arte, que aliás é fantástica, né, a direção de arte.
do filme. Ganhou o Oscar também, né, Renato? Ganhou. Não, porque é muito incrível essa direção de arte, né? Como ela te dá essa coisa de uma coisa exuberante, ao mesmo tempo decadente, ao mesmo tempo, simultaneamente, né? E solitário, né? Você vê essa solidão, esse conflito por causa... Ele filma sempre planos muito abertos para o personagem ficar pequeno, para o espaço ficar imenso, né? E que vai ser muito contrastado na hora do Réveillon, que filma de cima aquele salão só com os dois dançando, para depois ele fazer um contraponto na festinha lá no apartamento do Art, com 300 mil pessoas dentro de uma salinha de um apartamento, né? Aquela é muito boa. E eu acho isso muito legal, porque você tem uma narração cínica, que não te deixa levar para o melodrama. A própria atuação do Holden acho que ajuda muito nisso, porque ele tem aquele ar cínico e meio melancólico ao mesmo tempo. E tem as características próprias do Wilder, que o Wilder começou com essa ideia de trabalhar com a comédia de erros à la Lubitsch também, que ela é calcada no mal entendido. Então o filme já começa com um mal entendido, né? Ele fugindo, o pneu estoura exatamente, não é uma coisa do destino. O pneu fura exatamente na porta da casa e ele entra e ele é confundido com uma outra pessoa, até que ele se revela ser um roteirista, né? E ela atacando ele por ser um roteirista que colocou palavras no cinema e acabou com o cinema mudo. Isso é muito bom. E você também aponta no livro, que eu achei legal, é isso dela usar a fala como instrumento da revolta dela, né? Ou seja, ela que veio do cinema mudo, pertence a esse cinema ultrapassado, o filme vai trazer justamente a vingança através da própria fala, né? Exatamente. Que é isso que ela fala. Vocês, roteiristas, colocaram esses diálogos e começaram a falar, né? E é isso que o Billy Wilder tá fazendo. Eu tô falando dessa indústria, né? E muita da crítica dele, além das cenas maravilhosas, tá nesse texto em off do narrador, né? O que ele fala. Ele fala uma hora, ele quando ele vai gozar também, antes dele chegar na mansão, que ele goza os produtores, ele goza os agentes dos atores, né? Ele goza os leitores de roteiro, críticos, ele tira para tudo quanto é lado. E é curioso porque ele não deixa de se autocriticar como roteirista, mas ele tem um olhar muito piedoso para essas estrelas de cinema que foram desumanizadas pelo glamour de Hollywood e que as pessoas se esquecem que tem um ser humano ali por trás. É isso que eu acho mais maravilhoso no Billy Wilder. Como ele consegue fazer a crítica ao sistema e não aos seres humanos. Entende o que eu estou querendo dizer? Uhum. Ele coloca que o sistema é dançado, né? Mas as pessoas não. Tanto é que quando ela vai visitar o estúdio, você tem o jovenzinho lá que não deixa ela entrar porque ela não tem um passe, mas o porteiro velho deixa ela entrar porque se lembra dela, né? Quer dizer, existe uma regra do sistema para que ela não entre ali porque ela não tem um passe. Mas tem uma humanidade que aproxima as pessoas. O próprio Bedemille, ele trata ele como se ele fosse um gentleman, né, o cara mais bacana do universo, que eu duvido que era. Exatamente. E isso é legal de você pensar como que o Billy Wilder está trabalhando aqui com essa certa proposta de cinema híbrido, que a gente pode perceber isso muito hoje em dia no cinema contemporâneo, filmes que trabalham com essa fronteira, esse limiar do documentário com a ficção, mas a gente olhando para isso no contexto do Crepúsculo dos Deuses, como que é algo muito moderno para a época, né, Ana? Porque ele coloca a Gloria Swanson para interpretar uma personagem que é baseada na vivência dela. Você tem o Cecil B. DeMille interpretando ele mesmo, mas na verdade a gente está vendo ali um personagem baseado no DeMille. A gente vai ter também todos aqueles atores que estão jogando as cartas ali com a Norma, entre eles o Buster Keaton. Sim.
E sem falar no Stoneheimer, né? Que também tá fazendo esse papel duplo dele mesmo e do que tá no filme, do Max. E a Hedda Hopper também, a colunista de Hollywood. E ele fala, essas cobras de Hollywood vão falar que vão colocar adjetivos nela e corta pra Hedda Hopper no telefone falando a estrela de outrora cometeu um crime na mansão do não sei o quê. Ela faz aquilo que ele tá criticando. E ela era isso. Eu não sei como é que ele conseguiu que essas pessoas fizessem. Ainda tinha o filme do Cecil B. DeMille sendo feito, né? O Sansão e Dalila. Ele pegou exatamente o set ali. Então, aquele filme, ele existe. Aqueles atores também estavam trabalhando de fato naquele filme, assim. Então tem muito do real, né? Dentro da ficção. E é muito legal isso. Eu fiquei assim, quando eu percebi o quanto que ele estava misturando a vida real com a ficção e o quanto que isso tem a ver com a própria construção de Hollywood, enfim, viajei, porque é uma questão hoje em dia, a gente sempre acaba discutindo isso, sabe, sobre essa questão do que é documental, do que é ficcional, como que isso é borrado hoje em dia. Não, o Billy Wilder já estava fazendo isso, sabe? É muito... As camadas, elas são sobrepostas, né? Elas são sobrepostas. Você tá vendo que é uma ficção, você sabe que é o Cecil B. DeMille, mas você sabe, é isso que o Renato falou, é ele atuando como ele mesmo, não é ele mesmo. E por isso... Ele tá atuando como ele. E por isso eu acho tão interessante também essas várias fotos que a Norma Desmond tem dela mesma em casa, porque são as muitas representações possíveis, né? Exato. Fora o filme, né? Isso, a exibição de Minha Rainha, que é um filme de 1928, dirigido pelo Erich von Stroheim, com a Gloria Swanson, e que aparece ali naquela cena em que a Norma tá com o Joe no seu cinema particular, dentro da sua mansão. E ali tem um momento muito legal, né, Ana? Que depois o Wilder vai repetir no final do filme, que é ele tentando restaurar pro Stroheim essa função de diretor, de quem vai iluminar a Gloria Swanson, né, para ela atuar. Porque nessa cena do cinema, que eles estão vendo o filme, é uma hora que ela se levanta, né, e ela fica de frente aliás, com a luz da projeção atrás dela, e aí ela faz aquele... Comeback. O comeback não, porque ela não gosta. Ela fala que ela vai voltar, ela odeia a palavra comeback, vai ser só um regresso. Ela ergue a mão, né? Mas olha só que maluco, eu escrevi sobre esse filme no meu mestrado, quando eu falei de metalimpagem, né? E na época eu comprei a fita do Minha Rainha americana, porque não tinha sido lançado. Eles lançaram uma versão americana com o filme até onde ele foi acabado. E no final, como eles não têm o final do filme, eles colocam um texto falando o que faltava do roteiro ainda para ser filmado. Então tinha datilografado ali algumas páginas do roteiro. E no filme, ela é uma... se eu me lembro bem da história, que tem muito tempo que eu vi, ela é uma serva que vai virar uma rainha. E no final é o momento em que ela se torna mesmo uma rainha, uma princesa, e ela vai descendo a escadaria do palácio. E é maluco, porque o Billy Wilder, ele possibilita que tanto o Stroheim quanto a Gloria Swanson façam o final que não foi feito. Maravilhoso. Você vai descer a escadaria do palácio e tal, e ela vem descendo, e aí ela para e fala, peraí, eu tô no filme do Billy Wilder, deixa eu falar aqui. Né? E o que eu acho mais interessante, porque é isso que vocês estão falando, dessas camadas de ficção e realidade, tem uma defesa que o Gillis, o que o Billy Wilder faz através do Gillis, né, como roteirista, a defesa do próprio roteirista de cinema, que ele fala assim, abre aspas, o público não sabe que alguém se senta e escreve um filme, eles acham que os atores inventam da sua própria cabeça. Só que ele está te mostrando que, na verdade, o roteirista, ele é que vivencia aquilo que o ator vai encenar. De certo modo, né? De certo modo, o Billy Wilder, como um roteirista que viu isso acontecer, ele vai transcrever isso para o público. E ele vai fazer os atores reencenar aquilo que ele viu, né? Que ele viu, que eu digo que
que ele vai escolher para tratar. E aí ele fala isso, brincando, que a vida, uma coisa assim, que a realidade e a ficção... Ele tem uma frase assim no meio, lá, quando ele está narrando, que a realidade é mais engraçada do que a própria ficção. Ele está falando do próprio filme que ele está falando, né? Que ele está construindo. Sim, sim. E eu acho super importante a personagem da roteirista que faz aquele roteiro junto com ele, porque... Beth, né? A Beth Schaefer, porque vendo hoje, eu tenho uma leitura assim, de que ele também está resgatando algo que as mulheres faziam muito antes do cinema virar a indústria que virou, sabe? Porque eu vi o documentário E a Mulher Criou Hollywood, e nesse documentário se resgata o trabalho das mulheres, principalmente no início do cinema, nos anos 20. Inclusive, metade dos filmes feitos antes de 1925 foram escritos por mulheres. Metade dos filmes. Elas ocupavam muitas funções, porque não era um emprego rentável naquela época, não era atraente, sabe, né? Não era atraente, não era bem visto. Então elas tinham oportunidades. Tinha muitos riscos. Exatamente. Então elas tinham oportunidades. A partir do momento que cinema passou a ser algo rentável, algo industrial, algo que gerou todo o investimento, as mulheres foram expulsas, sabe? As mulheres foram expulsas, os homens, né? Não, agora isso aqui é meu, sabe? Principalmente também depois da guerra, e enfim, teve desemprego, os homens precisavam também de empregos, aí começaram a correr para o cinema, e as mulheres foram sendo expulsas. Então, eu comecei a ter essa leitura dessa personagem, sabe? Um resgate de mulheres, inclusive roteiristas, sabe? Que estavam ali e que foram expulsas da indústria, sabe? Porque no cinema mudo elas tinham esse trabalho. Elas eram importantes também atrás das câmeras, não somente à frente, né? Como estrelas. E aí eu falei, cara, olha, ele tá comentando até sobre isso, de certa forma, sabe? Porque ele poderia ter colocado, né, qualquer outra função pra essa menina, né? E ele deixou pra ela a função de roteirista, de uma menina que, inclusive, tem ambição, né? Ela foi atrás, ela fala, ela comenta do roteiro dele. Não, esse roteiro aqui não presta, é ruim. Eu mexeria nisso. Então você vê que é uma menina que tá, sabe... Tem essa ambição e se vê no momento de abandonar tudo por causa do relacionamento que ela tem em outro lugar, né? Ela teria que voltar para casa, para casar e virar uma dona de casa, ser mãe, cuidar dos filhos e abandonar esse sonho de uma carreira profissional. Né? Exatamente, também tem isso. Ela vem de uma família de pessoas de cinema, ela queria ser atriz, não conseguiu, e ela fala, eu acabei virando leitora. E agora ela quer ser roteirista. Agora, essa coisa que você está falando, as mulheres continuaram mesmo em Hollywood nesse papel secundário, como leitoras. Quem que escolheu O Vento Levou foi uma secretária que leu o livro e recomendou, não foi os grandes produtores que escolheram. Entendeu? Eles ganharam a fama, o Tauber, entendeu? Aquele produtor que ele goza, ele logo no início, que ele fala, eu recusei O Vento Levou, eu achei que ninguém ia querer ver um filme sobre a Guerra de Secessão. De certo modo, faz sentido que o Billy Wilder tá colocando o dedo aí nesse lugar. Foi uma secretária, uma leitora que recomendou o livro, porque os produtores não queriam filmar aquilo. Acharam que era um novelão. Mas naquele livro A Cidade das Redes, ele fala muito dessas leitoras, as secretárias que ficavam por ali lendo e dando ideia, isso aqui dá um filme, olha isso aqui, e passava esse material para os roteiristas. E essas mulheres são invisibilíssimas na história do cinema. Elas são mais importantes do que os produtores, se você for pensar. Aquelas que tinham o tino do que vai ser popular. Exatamente. Além de terem as mulheres expulsas, tem aquelas que estavam ali nos bastidores, fazendo coisas importantes, mas que eram invisibilizadas. Exatamente. Perdiam o crédito, né? A gente só não falou ainda sobre o William Holden, que também tá um pouco nessa função, né, Ana? Porque ele foi escalado para esse papel pelo Billy Wilder,
também muito porque ele vinha aí de uma trajetória recente que não era de filmes famosos, né? Ele tinha feito um filme famoso alguns anos antes do Crepúsculo dos Deuses, então meio que combinava com esse personagem que inicialmente seria o Montgomery Clift que interpretaria, né? Eu tava vendo no IMDb que o Montgomery Clift recusou porque ele tinha tido um caso com uma mulher de meia idade, uma ex-atriz mais velha, que sustentava ele, eu não sei se é verdade, porque pode ser fofoca, né, mas enfim, e que ele teve medo de que a imprensa associasse ele com o personagem, né? Imagina, Billy Wilder, se bobear, sabia da história e queria ele exatamente por isso. É verdade. Mas eu não tinha pensado nisso. Eu vi recentemente uma biografia do William Holden na Amazon, que fala isso mesmo. Ele fala que ele é muito grato às atrizes com quem ele contracenou, porque elas já eram grandes, tipo a Barbara Stanwyck, né? Que começaram a indicar ele para os papéis, porque ele era só o bonitão que ficava no fundo, né? Ele não era o protagonista. Só tava ornando. E aí a Barbara Stanwyck contracenou com ele, e curioso, porque a Barbara Stanwyck também era uma grande amiga do Wilder, se bobear, ela também fez propaganda dele pro Wilder, né? E é impressionante como ele é bom nesse filme, gente. Eu tava reparando isso que eu tava falando. Ele tem um ar cínico e brincalhão, né? Pouco antes dele morrer, quando ele vai levando a Beth pra mostrar a casa e falando, fica parecendo que ele tá zombando dela, mas é muito legal, porque o Billy Wilder filma os dois juntos o tempo todo. Ele tá do lado dela, então ele tá falando todo cínico. Só que ela passa na frente dele, quando ele fica sozinho pra trás, que ela não tá vendo ele faz uma cara, parecendo que ele vai chorar. Quer dizer, pra gente, a gente sabe que aquilo ali tem uma dor, mas pra ela ele tem que mostrar que ele tá foda. E isso ele faz na mesma cena, sem corte, só de mudar a posição dos dois no plano, ele muda a expressão. É impressionante. Eu fiquei muito de cara com ele nesse filme, revendo também agora. E depois ele vai trabalhar com o Wilder mais vezes e acaba sendo quase que um reflexo, né, de muitos aspectos do próprio Billy Wilder, né? O Billy Wilder usava o Holden para falar através dele. Eu acho que o Holden é o tipo que o Wilder queria ter fisicamente. E eu acho que tipo assim, é igual o Fellini com o Mastroianni, né? É o alter ego bonito dele, né? Assim. E ele tá maravilhoso no Inferno 17, que aquele personagem é o Billy Wilder por excelência, né? Ele encarna esse cinismo como ninguém no Inferno 17. Verdade. E depois ele vai fazer um eco disso, ele vai trazer um eco do Crepúsculo no Fedora. Porque ele é um produtor mais velho de Hollywood, né? Que também tá envolvido naquele meio. Você não tem como não lembrar do Joe Gillis. Quando você vê ele ali no Fedora. Já bem mais na frente, né? Em 74. E o Billy Wilder fala, por que ele escolheu o William Holden? Porque ele era o único velho que nunca tinha feito uma plástica. Ele queria uma pessoa com as marcas do tempo no rosto. E a maioria dos atores tinha feito plástica. Se você vê o William Holden mais velho e vê o Tony Curtis dá vontade de sair correndo de tanta plástica. Ele tá tão esticado que ele dá medo. E o William Holden não, ele parece um homem mais velho, normal. Uma pessoa com as marcas do tempo no rosto, né? Que é o que deveria ser, eu imagino. Nada contra a plástica, assim. Eu não gosto, mas enfim. Eu acho isso também. Acho que envelhecer é uma coisa é isso que o Billy Wilder vai sacar no Fedora, né? Outra coisa, além do cinema mudo, né? Mudou uma técnica e aquelas pessoas que não conseguiram se adaptar a essa técnica foram abandonadas. Se a Norma Desmond não tivesse sido abandonada nos anos 20, ela teria sido agora nos 50. Por quê? Porque ela está com 50 anos. Então, ela não tem mais idade. É o que o Joe brinca com ela. Você que vai fazer a Salomé? Sei, tipo assim, Hollywood não tolera a velhice. Entende? E é sobre isso, Fedora, né? É a proibição de envelhecer naquele universo fantasioso. Você não pode envelhecer, você tem que se manter lindo. Por isso que é tão terrível aquela sessão que a Norma se submete a um monte de tratamento de beleza, parecendo que é doloroso aquilo, né?
porque ela tá com medo de num revival ela parecer ter 50 anos. Eu vou reproduzir aqui uma fala do Billy Wilder que a Ana cita no livro dela, falando justamente sobre essa escolha do William Holden, né, para fazer o papel do protagonista de Fedora. Abre aspas, você sabe que ele é o único ator de sua idade em Hollywood que não fez plástica. Isso é notável em uma cidade onde, com os pedaços de pele cortados do rosto de uma única estrela e espalhados pelo chão, se poderia refazer 5 ou 6 estrelas. Fecha aspas. Nossa, ácido. Muito bom. Isso é a cara do White. Muito bom. Não, e é curioso porque o William Holden vai fazer uma paródia dessa paródia, né, no Quando Paris Alucina, do Richard Quine, que ele é um roteirista também de Hollywood, Bon Vivant e papapá, né? É verdade. E eu fiquei pensando também que a gente gravou aqui pro Em Foco sobre o filme do Clint Eastwood, né, o Breezy, que é com William Holden. Sim. E lá ele faz o papel do cara mais velho que recebe uma menina mais nova na casa dele. Se você fizer o paralelo com o Crepúsculo dos Deuses, é quase como se o William Holden fosse a Norma Desmond do Clint Eastwood. Mas também não tem uma história tão trágica. É verdade. Quem não escutou, acesse aí no nosso feed o episódio sobre os romances do Clint Eastwood, né? A gente fala sobre o Breezy e também sobre As Pontes de Madison com a Ana. Mas é isso, então, fechando aqui o debate, antes da gente ir para as cenas favoritas, né, mais algumas coisas que são legais da gente pontuar. Primeiro, a trilha sonora, né, do Franz Waxman, que além de ser uma belíssima composição, é muito interessante como que ela participa ativamente das cenas. E tem alguns momentos que me lembram muito essa proposta do próprio cinema mudo, porque tem uns acordes que vão junto com as coisas que estão acontecendo em cena. Então, por exemplo, na hora que o Joe chega no quarto e pega a Norma telefonando para a Beth, né, para falar sobre ele, tipo fazer uma chantagem, alguma coisa assim, ele tira o telefone da mão dela e desliga, né, com força, assim, bate o telefone no gancho. Nessa hora, sobe um acorde junto, né? Então a trilha tá junto com o movimento que ele faz. Então é maravilhoso como que essa trilha sonora está acompanhando a todo momento, né, tudo que está acontecendo no filme, e como que é uma composição tão bela e que também incorpora essas partituras clássicas, né? Alguns momentos ali que o Max está tocando o piano, né? E isso também está vindo, isso se incorpora à trilha sonora daquele momento, a ambiência que é criada para aquela cena. Então, um trabalho também que eu acho que é formidável na forma como o Billy Wilder conduz junto com o Waxman. E tem uma coisa irônica, né? Naquela hora que a Gloria Swanson imita o Chaplin, aliás, ela imita muito bem, tem uma música em tom galhofeiro do cinema mudo, mas tem uma coisa meio levemente destoada, quase desafinado, proposital ali, né? Para ficar uma caricatura mesmo, e não um mero alude a uma alusão a uma época. Não, é uma caricatura, é sempre irônico, né? Sim, sim. E uma coisa que eu queria falar também, Renato, porque todo mundo sempre que eu vou falar do Wilder, sempre que eu vejo um texto falando do Wilder, só ressalta ele como roteirista. E eu acho que a encenação dele, a mise-en-scène dele é muito rica. A composição dos enquadramentos é sempre muito significativa para ajudar a contar a história. E dentro dessa ideia, né, você já falou, tem toda uma ajuda também desses colaboradores, na direção de arte, construindo aquela mansão, na fotografia, com aquela iluminação, por vezes até expressionista, né? Aquela mansão, às vezes, ela forma grades que aprisionam cada vez mais o Willis ali naquele lugar, né? O Gillis. E a música também, que vai aludir ao filme de terror e tal, e ao próprio cinema mudo, você tem uns enquadramentos muito perfeitos, como quando ela corta os pulsos, né? Que você tem um primeiro plano que ela estende o braço para trás, aí você vê aquele pulso dela cortado assim, e o William Holden vai se afastando no final, tudo no mesmo plano, ele vai ficando pequenininho, e aí é a hora que ele vai se render a ela. Quer dizer, ela se tornou
um algoz dele por causa da tentativa de suicídio, né? Aqueles buracos da fechadura que parecem olhos também, que observam ele o tempo todo, né? E no final, quando a Beth vai na casa da Norma, e ela pergunta, cadê a Norma? Ele, é só você olhar no entorno, ela tá por toda a casa, né? Olha para todos esses retratos que ela tá aí na casa. E aí a Beth vai embora, fica o Joe sozinho com as grades sombreando ele, a câmera levanta assim, corrige para cima e tá a Norma lá em cima, emoldurada também, igual um porta-retrato lá em cima, olhando o que estava acontecendo. Então essas sutilezas dele na construção da cena, fora os detalhes que ele arruma de narração, tipo assim, no Réveillon, quando ele vai sair, ele sai todo confiante, aí a corrente do relógio dele prende na porta. Quer dizer, ele não consegue segurar ali, né? Não consegue. E aquela coisa também dele ir comprar roupa e o vendedor falar, a senhora que tá pagando, compra mais cara. E termina assim no cara falando cinicamente com ele, assim. Ele termina as sequências de um jeito, sempre com um fade, assim, te deixando pensando sobre alguma coisa que tá colocada ironicamente ali, né? É verdade. Crepúsculo dos Deuses é esse filme que é sobre pessoas endividadas também, se a gente for pensar, né? Porque não só o Joe tá devendo dinheiro e tá fugindo dos cobradores, mas se a gente for pensar, por exemplo, que o Max é um devedor da Norma, né, em algum sentido. E a Norma é uma devedora aos fãs que ela acredita que existem ainda e que ficam enviando cartas, mas que a gente descobre que essas cartas, na verdade, são escritas pelo próprio Max. Você sabe que só uma curiosidade que o Billy Wilder conta também, que é engraçada, que o Stromheim trabalhou com ele também no Cinco Covas no Egito, né? E que ele sempre queria dar umas ideias no roteiro. E o Billy Wilder tinha que contar. Porque no Cinco Covas no Egito, ele conversou lá com um maquiador, e cada vez que ele tirava o boné, tinha uma marca, assim. Porque ele pensava, nós estamos no Egito, no sol do caramba, ele tira o cap e não tem a marca da queimadura na careca, então ele fez uma maquiagem diferente para mostrar, né, que ele estava queimado de sol. O Billy Wilder falou, ok, não está interferindo no meu roteiro, beleza. Mas pro Crepúsculo dos Deuses, ele queria fazer uma cena que o Billy Wilder não fez, que era ele lavando as roupas íntimas da Norma Desmond apaixonadamente. Isso ia ser demais para Hollywood. Com certeza. A gente estava vendo no Blu-ray também, tem uma cena excluída da festa de Ano Novo, que tá aquele pessoal todo ali, né, reunido em volta do piano, tocando aquela música. Na versão final do filme só mostra a hora que o Joe chega ali e eles estão lá cantando. Aí a cena excluída mostra eles cantando a música inteira. E é uma música, assim, de fazer piada com várias figuras de Hollywood, com os estúdios. A letra é muito engraçada, muito divertida, né? Quem tiver aí o DVD ou o Blu-ray, vale a pena ver isso. Não sei se encontra no YouTube, mas é uma cena bem legal. Mas se parar pra pensar, se tivesse incluída ali no filme, acho que é aquela coisa que estende muito, né, o momento, né? Fica uma coisa assim que tira do filme. É uma sobra mesmo. Apesar de que a musiquinha também bastante crítica, a gente ri bastante. Acho que foge um pouco do tom, né? Fica muito humor. E por essa coisa da montagem mesmo, né? De mostrar o salão vazio em contraposição à festa cheia e já ir direto pro problema do Joe, né? E nesse Blu-ray tem também, falando da cena inicial, que ia começar no necrotério, com os cadáveres falando como chegaram ali. Tem a reprodução do roteiro e mostra algumas fotos também. E eles comentando, né, que fizeram uma exibição e que a cena foi muito engraçada, a galera riu demais e que não era esse o tom que eles queriam. Eu também acho que foi melhor tirar. Bom, mas então agora vamos falar das nossas cenas favoritas do filme. Zoom! Então, vamos vocês primeiro. Sempre vocês me deixam e eu acabo pegando a que eu acho melhor. Vai lá, Kel. Eu gosto de várias, mas eu vou dizer da cena final.
que eu acho maravilhosa demais, assim. Esse misto de emoção que ela passa, né? Como a Ana falou, você tem ali uma melancolia, sabe? Você sente esse peso pra essa mulher, sabe? Que ela tá passando, sabe? Ao mesmo tempo que ela acabou de matar uma pessoa, né? Então, assim, eu acho uma construção belíssima, até pela própria trilha sonora também. Incrível, quando ela tá descendo a escadaria, a trilha sonora é maravilhosa. E o close, né? Porque, gente, vamos combinar que close incrível, porque eu acho assim, né? Essa coisa do cinema mudo, né? Como que o close era importante e também como que, ao mesmo tempo, a gente pode pensar nessa coisa da beleza, uma beleza, assim, etérea, irretocável dessas atrizes, dessas estrelas do cinema mudo, uma coisa muito, sei lá, incorruptível mesmo, assim, né? Essa coisa idealizada. E ali, esse ideal, ele tá sendo completamente criticado, porque é uma coisa que tá na imagem, mas que na vida dessas atrizes acaba por destruí-las de certa forma, né? É muito cruel a maneira como elas são tratadas, né? Depois, principalmente ali na personagem da Norma Desmond, assim, que a gente vê o quanto que ela depende daquilo, né? Tá dependente daquilo. E como o cinema abandonou ela, mesmo ela tendo tanta importância para a construção daquele império, porque talvez, se não fosse ela, aliás, talvez não, se não fosse ela, aqueles filmes não teriam rendido tanto, assim, pros estúdios, sabe? Então, eu acho que aquele close que vai ali ao mesmo tempo, vai chegando mais perto da gente, né? Vai misturando com a tela. Incrível, aquilo é incrível. Uma fantasmagoria, né? Vai tornando essa coisa borrada, né? Borrada, aquele branco que invade, assim. Aí essa imagem dela tá se tornando um fantasma mesmo, assim. Então, e só ficam os olhos, né, no final. Quando tudo já tá sumindo, a última coisa que desaparece são os olhos dela, que estão bem próximos. Aquilo comunica muito diretamente com a gente, sabe? Porque a gente também tá nessa estrutura, sabe? A gente também tá sendo levado por essa estrutura hollywoodiana, que é ilusória. Né? É muito ilusório. E isso é maravilhoso porque você tem uma coisa que é a quebra da quarta parede, que é praticamente proibida no cinema clássico, do ator olhar para a câmera, né, Raquel? E ela, além dela estar vindo na nossa direção, porque teoricamente te afastaria do filme, não, isso te joga mais ainda para dentro do filme. E ela ainda fala, que é uma frase assustadora para mim, que ela fala, essas pessoas maravilhosas aí no escuro, né? Se referindo a nós. Imagina ver isso no cinema. Deve ser... Aí você olha assim, quem eu? Eu também faço... a gente se esquece, é isso exatamente que você falou. A gente se esquece que a gente é uma ponta dessa tragédia. A gente tá do outro lado dessa tragédia, apoiando isso, a criação do mito e a destruição do mito. Exato. É a convocação da nossa responsabilidade, de como a gente também faz parte disso. Nós não estamos isentos. E ela tá vindo pra cima da gente. Não vou te deixar dormir mais com isso. É o fantasma que vai puxar seu pé. Por isso que eu fiz o close dela, porque eu não quero meu pé sendo puxado, não. Mas é isso, assim, pra mim, tem que ser essa cena por tudo que ela convoca mesmo. É maravilhoso. É um dos melhores finais de todos os tempos da história do cinema, assim, eu acho. Bom, a minha cena favorita, depois dessa que a Kel falou, que também ficaria no meu primeiro lugar, é a cena em que a Norma entra no estúdio onde o Demille está filmando Sansão e Dalila, e o Rogai, que é o cara que mexe no holofote, a reconhece e vira o holofote para iluminá-la. E nesse momento em que ele ilumina a Norma, as outras pessoas que estão no estúdio a reconhecem e vão ficar ao redor dela, né? Falar, quanto tempo, né? Como é que você tá? Reconhece, e ela vai ter ali aquele seu momento de glória, a Gloria Swanson tendo seu momento de glória dentro ali do estúdio, né? Reencontrando aquelas pessoas e reencontrando a si própria
dentro daquele lugar. Seu brilho. E antes desse momento ainda tem, eu tô citando esse take específico, mas a sequência toda é formidável, né? Desde o momento em que ela chega com o carro e o porteiro barra a entrada dela porque o cara é novo e não sabe quem que ela é. E ela diz, né? A Paramount sai Paramount por minha causa. Então toda a construção dessa sequência é incrível. É um momento também em que a gente conhece o Gordon Cole, que é o personagem que o David Lynch vai usar como referência para criar o seu personagem em Twin Peaks, né? Que também se chama Gordon. É mesmo. E é um cara que, assim, é um produtor, né? Um cara que trabalha só lá nos bastidores. Até uma hora que ele aparece, né? Porque o DeMille manda ligar para ele. Mas ele é só citado, o nome dele tá ali, né? E é legal que o Lynch pegou esse detalhe, né? Pra poder batizar o personagem dele lá na série. E lembrando que tem Mulholland Drive, né? Exatamente, né? Que também se passa aí nos bastidores da Hollywood. E toda essa sequência também tem um momento também muito, muito importante, também de um detalhe que o Billy Wilder constrói em cena, que é a hora que a Norma tá lá esperando o DeMille vir falar com ela, e aí vem um microfone, né? O boom do microfone passando assim por cima e quase bate na cabeça dela. Cruel demais. É cruel, e eu me lembrei, sabe de quem? De uma pioneira que também foi muito invisibilizada, Dorothy Arzner. E a ela é atribuída a invenção desse microfone, porque para fazer as cenas com a Clara Bow, importante atriz também da história do cinema, ela precisava captar a voz da Clara Bow em seus movimentos, né? Então o que ela fez? Ela colocou um microfone acoplado a uma vara de pescaria. E aí essa vara de pescaria muito ficava suspensa para conseguir pegar a voz da Clara. Ela não patenteou isso, então isso foi patenteado depois por outra pessoa. E é o protótipo do que hoje a gente usa como microfone boom, né? Então, assim, além de tudo, inventou algo que foi super importante pro cinema. E a sua cena, Ana? Bom, eu ia falar essa do microfone, mas então eu vou citar uma outra que a gente não comentou. Essa do microfone que eu tô falando que ela é cruel, porque o Billy Wilder ele tem mania de fazer, igual ele faz com o personagem do Jack Lemmon no Se Meu Apartamento Falasse, faz pequenas crueldades com o personagem, assim, né? Mas que eu acho incrível, né? Esse microfone que ela empurra pra longe, porque ela não quer saber dele. Mas eu vou, então, falar a cena... É uma cena curta, mas... Se você pensar que a Gloria Swanson realmente começou com Mack Sennett, ela foi das Bathing Beauties, que eram as banhistas, onde começou a Mabel Normand, né? Todas aquelas estrelas mudas que antes da Norma Desmond, antes da Gloria Swanson, foram esquecidas bem antes da Gloria Swanson, né? Que da época ainda da comédia muda dos anos 10... E que ela resgata isso, eu fico imaginando quanto que deve ter sido doloroso para ela fazer aquilo, porque aquilo é o passado dela mesmo. Ela fazendo as banhistas, imitando pro Joe e tal. Ele fala, quando eu ficava deprimido, ela fazia as imitações do cinema mudo, que aí logo depois ela imita o Charlie Chaplin, que eu acho um momento lúdico, dentro desse horror que é a vida dela, que a gente fica o tempo todo lembrando, que é uma tragédia aquela personagem. Mesmo ela sendo uma assassina, ela enlouqueceu por causa de toda a loucura que é isso, né? Eu gosto muito um dos cartazes do filme, não sei se é o oficial, que é a película com o título do filme, como se fosse uma forca em volta do pescoço da Norma. É o cinema que a enlouquece e que faz matar o Joey, né? Não querendo inocentá-la da culpa, né? Mas você vê que ela já está absolutamente insana ali, né? Então, esses dois momentos que ela está imitando as belas banhistas do Mack Sennett e o Chaplin, é um momento de descontração da personagem, que ela se torna mais carismática nesse sentido, né? De uma senhora que está lembrando de quando ela era jovem, né? Eu acho isso
tem uma tristeza ali, uma melancolia ali, mas bonita, sabe? Sim, com certeza, concordo demais. Bom, e pra gente finalizar aqui o nosso podcast sobre Crepúsculo dos Deuses, falar aqui sobre o musical Crepúsculo dos Deuses. Vocês sabiam que tem um musical? Fora de quadro? Exatamente, tem um musical que foi desenvolvido para Broadway. É um musical que foi composto pelo Andrew Lloyd Webber, que é autor de outros musicais famosos, inclusive musicais que da Broadway foram adaptados para o cinema, como Jesus Cristo Superstar, Fantasma da Ópera e, mais recentemente, Cats. O musical ele começou a ser desenvolvido lá atrás, até bem próximo do lançamento do Crepúsculo dos Deuses, mas a primeira encenação foi feita realmente só nos anos 90. A própria Gloria Swanson tentou transformar o Crepúsculo dos Deuses em musical, mas só realmente foi levada aí adiante e efetivada a produção com a entrada do Andrew Lloyd Webber. Com a Glenn Close? Teve a Glenn Close como protagonista nos anos 90. Né? É lógico que ele teve várias encenações, até recentemente ele ainda era encenado, inclusive aqui no Brasil, teve com a Marisa Hort no papel da Norma Desmond. Não, muito bom. Ela é super expressiva. E a Glenn Close fez mais de uma vez, né? Ela fez entre 93 e 94 e depois entre 2016 e 2017 ela voltou a encenar o Crepúsculo dos Deuses. E é uma escolha formidável, né? Se você pensar na Glenn Close, principalmente agora, não diria nos anos 90 porque ela ainda estava no auge, né? Mas a Glenn Close ali nos anos 2010 já era uma atriz que é meio que a Gloria Swanson era, guardadas as proporções, na época em que ela fez o filme. Né? Até porque, quando a Glenn Close foi indicada ao Oscar recentemente, todo mundo falou, né? Pô, agora é a grande chance da Glenn Close finalmente ganhar um Oscar, porque ela já não vinha mais fazendo filmes que chamavam a atenção, né? Então, quando ela fez A Esposa e ela foi indicada, muita gente, inclusive, deu como certo que ela ganharia. Eu dei. Mas quem ganhou foi a Favorita, né, com Olivia Colman. Eu acredito que também exista aí algum plano em Hollywood, nessas conversas aí de bastidores, nesses pitchings de projetos, para fazer alguma coisa relacionada a Sunset Boulevard. De repente, uma série que é sobre a Norma Desmond antes de ela se tornar essa rainha louca ali daquele castelo abandonada em Hollywood. Você gostaria de ver, Ana, uma série sobre essa personagem? De jeito nenhum. Porque virou moda agora, né? Essas prequels. Eu já falei, deixem eles em paz. Eu até gosto, por exemplo, do Bates Motel, mas eu acho ele é tão distante do Psicose do Hitchcock em alguns aspectos, né? Que ali até rola. Eu não gosto dessa ideia de refilmar. Se for para fazer o musical pro cinema, aí tudo até rola, mas eu acho que porque tem que ter essa veia irônica potente que o Wilder teve, né? A ponto disso que eu falei no início, o Louis B. Mayer, que era um judeu, virar pro Billy Wilder e falar: seu judeu sujo, você tá cuspindo no prato que você comeu, né? Como que você pode falar mal de Hollywood que te acolheu tão bem, né? Eu falei, gente, eu não tô falando mal, eu tô falando a verdade, né? Tipo assim, eu só tô sendo realista, eu não sou pessimista, eu sou realista, né? E eu acho que se não tiver essa veia, não faz sentido refilmar isso. Tem que ter essa veia irônica. Eu acho que ela é fundamental, que o Billy Wilder tinha, essa mordacidade em relação à realidade. Que o Wilder é isso, ele olha com um olhar mordaz para a realidade e constrói uma ficção em cima disso. E como que ele vai usar dos códigos, né? Eu acho muito interessante como que ele utiliza dos códigos para falar sobre o que constrói esses códigos, assim. Meio que é como se ele fosse
ele fosse um hacker. Ele entende o sistema, né, na sua profundidade e usa do sistema pra falar dele mesmo, assim. É muito doido. Exatamente. Você lembra do início do Jogador, do Robert Altman? Me lembrou muito quando o Joe Gillis vai lá falar com o produtor, eu tenho uma ideia de um filme, e já vai pensando quem vai ser o ator, o que vai fazer, e não sei o que, papapá. Eles ficam inventando coisas a partir do conhecido, porque ninguém tem ideias novas mais, né? E aí eu lembro que no Jogador o cara fala assim, é tipo a primeira noite de um homem, 40 anos depois, a Mrs. Robinson tá numa cadeira de rodas, numa casa mal assombrada. É um negócio tão absurdo. Eu falei, pra que eu vou ver isso? Por que tem que ser a Mrs. Robinson? Por que não pode ser uma outra pessoa? Exatamente. Exatamente. Sendo que geralmente ainda dão prioridade para as histórias que vão voltar, né? Que vão falar sobre uma época de juventude desses personagens. Vão falar sempre assim... eles vão falar sempre de pessoas jovens, assim. Raramente é pra falar da velhice, pra falar de pessoas que são mais velhas, que é uma coisa que a gente já comentou aqui, que o filme também fala muito bem, assim. No momento em que o cinema tinha mais ou menos a idade da Norma Desmond, né? Então, o Wilder tá colocando ela ali como se fosse a Hollywood representada, dentro do seu glamour e da sua loucura. Sim. Bom, eu ficaria interessado, espero não estar dando ideia para ninguém, mas se surgissem com algo... A culpa vai ser sua. Mas se surgissem com uma proposta de um remake de Crepúsculo dos Deuses, eu me interessaria em ver essa história adaptada para a era atual dos influenciadores digitais. Imagina, uma Norma Desmond, que era uma influenciadora, que ficou esquecida, e é resgatada por um jovem programador que está construindo um website, uma rede social. Porque é muito disso, né? Olha, essa fama que deixa as pessoas cegas, que deixa as pessoas tão imbuídas delas mesmas, que elas ficam enlouquecidas. Dá para você adaptar isso para hoje em dia, porque tem pessoas nas redes sociais que tomam essa fama de influenciador de uma forma que, se aquilo ali acabar um dia, acho que a pessoa enlouquece, ela vai ficar achando para sempre que ela influencia as outras. Eu espero por um filme que fale mais profundamente da questão das divas pop, sabe? O quanto que é destrutivo essa indústria musical pra cantora. Eu gostaria de ver um Crepúsculo dos Deuses pras cantoras, sabe? Porque, nossa, são tantas mulheres, assim, que você vê que se destroem nessa indústria, que eu acho que daria um bom Crepúsculo dos Deuses também. É engraçado que eu tava vendo também só rapidinho, que você falou da cena final, né, Raquel, que no IMDb conta que uma história de bastidor muito bonita, que quando a Gloria Swanson terminou essa cena da descida da escada, ela começou a chorar. E aí a equipe inteira aplaudiu, e aí mesmo não sendo a última cena do filme, que geralmente é quando se tem uma festa, o Billy Wilder resolveu dar uma festa pra ela quando terminou essa cena. Ai, gente, eu fico imaginando como que foi isso, sabe? Chegar ao final desse filme, assim. Nossa, catártico, né? Catártico, exatamente, catártico. É verdade. Filmaço, discutido aqui no Em Foco. A gente agradece muito a Ana por mais uma participação aqui conosco. E, Ana, para quem tiver interessado em ler o seu livro, acho que só recorrer na biblioteca atualmente, né? Biblioteca, acho que eu já achei ele em sebo. Toda vez que eu acho em sebo, eu compro, porque pra eu ter ele, que daqui a pouco eu não vou ter mais. Mas eu já achei algumas vezes em sebos, assim, sabe? E, gente, foi um prazer conversar com vocês. Como eu falei, eu falo sempre do Billy Wilder, eu tô estudando sempre, mas é sempre bom um olhar novo que alimenta a gente de novas ideias e de repensar sobre o filme. Foi muito bom falar com vocês sobre eles. Ai, que bom, Ana. A gente também ama, né? Eu não canso de falar.
A gente agradece muito a audiência de você que esteve aqui conosco em mais um podcast em Foco. Lembrando que se você está chegando aqui por agora, ainda não assina o nosso feed de podcasts, faça isso para você não perder nenhum episódio e ainda ter acesso a toda a nossa podcastoteca. Todos os episódios do Em Foco e dos nossos outros podcasts do Cinematório você encontra aí nesse feed e também no nosso site cinematório.com.br. Siga a gente nas redes sociais, ajude o Cinematório também compartilhando esse podcast com um amigo ou amiga que você pensa que pode se interessar, né, por Crepúsculo dos Deuses, que ainda não viu o filme ou que é muito fã e quer ouvir um bate-papo sobre ele. Faça isso, compartilhe, porque ajuda bastante a gente também. Eu não consigo conceber um cinéfilo que não tenha visto Crepúsculo dos Deuses. É verdade. Tá vendo, verdade. Né? Obrigatório. Tá vendo, é isso aí. Assina embaixo. Então, gente, até o próximo programa. Beijo. Tchau. Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.